A questão do se o oficial de justiça não localizar bens, né, vai poder ser arrestado tanto os bens quanto necessários para a garantia da execução. O oficial de justiça vai procurar o executado em 2 ocasiões, foi reduzida para 3, né, para fins de se possibilitar a citação por hora certa. Né. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez demonstrada a frustração da citação pessoal e por hora certa. Os bens impenhoráveis do 833, só vamos tratar da questão do limite agora de 50 salários mínimos mensais, né, para impenhorabilidade de salários, vencimentos, aposentadoria. Né. A exceção da impenhorabilidade desses bens diz respeito à questão da dívida de alimentos, né, que daí sim a aplicabilidade a toda e qualquer prestação alimentícia, independentemente da origem, a essa exceção para fins de se alegar impenhorabilidade. Né? Inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5º do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia ao negócio. Então, aqui traz uma questão expressa da impenhorabilidade dos equipamentos e maquinários agrícolas, né? Com exceção aqueles que já estão em alienação fiduciária, algum outro contrato de arrendamento que foram dados como garantia, daí sim não há essa impenhorabilidade. Né? Podem ser penhorados a falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Então, daqui a pouco, há o bem que foi declarado, gravado com cláusula de inalienabilidade, mas os frutos, né, decorrentes do aluguel, da utilização, podem sim ser penhorados. A ordem de penhora, né, a alteração da ordem preferencial da penhora e menção expressa ao seu caráter relativo. Tá? Ressalvada a penhora em dinheiro, que agora é absoluta. Então, aqueles juízes que muitas vezes pediam para se esgotar os meios de penhora, antes de se proceder com a penhora do Bacen-Jude, por exemplo, agora a penhora do Bacen-Jude, a preferência do dinheiro é absoluta. Né? Então, há necessidade de se obedecer o pedido do credor. Intimação da penhora, né? Ela vai se dar ao advogado ou à sociedade dos advogados a qual ela pertença, que também é uma inovação trazida pelo novo Código. Se não houver advogado constituídos, vai haver intimação pessoal do executado, né? E sempre lembrando a questão do parágrafo 4º, considera-se realizada a intimação, que se refere ao parágrafo 2º, ou seja, a intimação pessoal, se ela se deu no endereço em que havia como indicado que seria do executado no processo. Por isso que se reitera a necessidade de se manter atualizado esse cadastro, esse endereço das partes. Né? Questão do artigo 843 da penhora de bem indivisível. Né? Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Então aqui tem essa preferência, né, que pode se ter dependendo da questão do bem indivisível. Né? É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições ao terceiro arrematante. Então, uma vez feito lá a arrematação, vai ser propiciado, né, ao cônjuge ou ao coproprietário do bem a possibilidade de ele estar adquirindo em igualdade de condições do leilão este bem. Não será levada a efeito a expropriação por preço inferior ao da avaliação, né, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir a esse coproprietário ou cônjuge o correspondente à sua quota-parte sobre o valor calculado da avaliação. Então tem que ser observada essa questão da garantia do mínimo do valor da avaliação. 50% do valor da avaliação é o mínimo que tem que ser garantido para o coproprietário ou para o cônjuge. As modificações da penhora, né, o artigo 850,
será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Então, aqui transcorrendo um período muito grande entre a avaliação e a alienação, o leilão, por exemplo, é possível a parte possibilitar ela requerer uma nova avaliação em razão desse tempo transcorrido da data da avaliação até a alienação do bem. A possibilidade de alienação antecipada de bens perecíveis, né? É possível ao juiz, né, ele ordenar a alienação e não uma mera autorização, né, limitando-se a bens móveis, né, a possibilidade de levar a alienação esses bens para fins de evitar a deterioração desses bens. Né. Sempre vai ser dado vistas para a parte executada se manifestar esse pedido do exequente para que vá a leilão, né, esse bem imóvel, ou até se for feito o despacho de ofício, automaticamente vai ser dado vista ao executado, né, para fins de se resguardar o contraditório, né, e o princípio da colaboração vai ser ouvido o executado para que em 3 dias se manifeste quanto a essa concessão, esse deferimento de alienação antecipada do bem penhorado. Determinação da disponibilidade de valores constantes de depósito ou aplicação financeira deverá sempre se dar sem a prévia ciência do executado. Então aqui nós temos aquela questão de que muitas vezes na prática nós nos deparávamos em que a parte faz todo um trabalho de desconsideração da pessoa jurídica, faz o pedido de penhora online da conta dos sócios, do conglomerado familiar, da sucessão empresarial, e aí era dado vista à parte contrária. Então, pelo menos agora, o pedido de indisponibilidade de valores, né, em depósito ou aplicação financeira vai se dar sem a prévia ciência do executado, né, resguardado, claro, o incidente lá da desconsideração da pessoa jurídica, daí sim vai se dar acesso ao contraditório e tudo mais. Então agora pediu o bacenjude, não vai ser dado intimação para outra parte, olha, está sendo feito o bacenjude, efetivamente comprometeria a eficácia dessa medida, que daí seria esvaziada aquela conta indicada para bacenjude, né? Agora não há mais a necessidade da lavratura de termo de penhora, né, de efetivamente vai se dar a partir do momento em que for efetivado o bacenjude. Penhoradas as cotas ou ações de sócio ou sociedade simples ou empresária, o juiz assinará o prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade 1. Apresente balanço especial na forma da lei. 2. Ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observando o direito de preferência legal ou contratual. E 3. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, se proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Da penhora de percentual de faturamento da empresa, previsto no 866, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficiente para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual do faturamento da empresa, né, sempre fixando um percentual que não inviabilize a atividade desenvolvida pela empresa, né, geralmente se fixa 5%, evidentemente vai se analisar o caso concreto, né. Penhora de frutos e rendimentos, menção expressa a necessidade de averbação no registro de imóveis dessa penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel para que se possa ter eficácia contra terceiros. O juiz vai poder nomear ele mesmo o administrador depositário, né? O exequente ou o executado também vão poder, no caso de eles não se acharem aptos a serem o administrador, indicarem algum profissional de sua confiança, né? Então é possível que a parte possa ela mesma nomear um terceiro como administrador. Vai ser submetido ao juiz e às partes um plano de administração, né, do bem imóvel ou imóvel, ou a própria questão
do penhora do faturamento da empresa para que se verifique o cronograma de pagamentos daquela dívida. Da avaliação feita pelo oficial de justiça, né, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe o prazo não superior a 10 dias da entrega do laudo para que entregue essa avaliação. É possível a dispensa dessa avaliação, né, caso qualquer uma das partes concordar com a estimativa feita pela outra, né, tem razão da efetividade. Havendo fundada dúvida sobre essa avaliação do bem, daí sim vai se proceder com a avaliação do bem. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudos anexados ao auto de penhora, ou, em caso de perícia, realizada por avaliador de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar bens com características de estado de conservação e o valor desses bens. Questão da exigência de memorial descritivo, quando houver um bem com coproprietários, para que se verifique qual a parte que está sendo alienada, ou que vai ser adjudicada, enfim, né? E a possibilidade de nova avaliação no caso de que haja um transcurso de tempo muito grande entre a data da primeira avaliação e a data em que forem designados os leilões. Então, indo para a parte final aqui da nossa aula, a questão da expropriação de bens, né, da adjudicação, né, artigo 876, é lícito ao exequente oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Previsão expressa da necessidade de ciência do executado do requerimento de adjudicação feito pelo credor. Tá? Requerida essa adjudicação, o executado vai ser intimado do pedido. Parágrafo 5º, idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no 889, incisos 2 a 8, pelos credores concorrentes, que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado, vão ter essa possibilidade de adjudicar em igualdade de condições. Transcorrido o prazo de 5 dias, contados da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação desse bem. Tá? Eventuais nulidades somente através de ação anulatória, conforme o 966, parágrafo 4º. Seção 2, o artigo 879, na questão da alienação. Então, ou por iniciativa particular, ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. Eliminou-se a referência à praça, agora tudo vai ser feito através de um único leilão, né? E não mais se refere na questão da praça. Se unificou o entendimento, agora é através de um leilão do imóvel. Né? A alienação vai ser por iniciativa própria a pedido do exequente, ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público. Né? A alienação vai ser formalizada por termo nos autos, assinatura do juiz do exequente, do adquirente, se tiver presente o executado, expedindo-se a carta de alienação e o mandado de emissão de posse quando se tratar de bem imóvel. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação e nem alienação por iniciativa particular por leiloeiro público, de preferência. Artigo 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão daí sim vai ocorrer de forma presencial. Vai ser procedida a publicação do edital, vai ter lá os requisitos para fins de publicar esse edital, né? Preço mínimo pelo qual o bem pode ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado já constará do edital. Necessidade de menção no edital do leilão eletrônico, do sítio eletrônico e do período em que se realizará o leilão. Né?
Previsão expressa da indicação do local e hora do segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado nesse primeiro leilão. O leiloeiro público designado adotará providências para ampla divulgação da alienação, né, em sites eletrônicos, em jornais de grande circulação. Também é possível meios alternativos de divulgação, rádio, televisão, né? Então, no caso de ser penhora de leilão de bens, por exemplo, de veículos, daí vai ser, né, publicado o edital no caderno especializado referente aos veículos, no caso de imóvel, no caderno específico aos imóveis. Pelo menos 5 dias de antecedência vão ser intimados exequente e executado das datas, né, que antecedem a esse leilão, artigo 889. Né? O prazo mínimo de antecedência para a intimação de terceiros interessados foi reduzido de 10 para 5 dias, né, com menção expressa a necessidade de intimação de diversos indivíduos, né, com direito de preferência, coproprietário, cônjuge, né, titulares de propriedade e domínio desses bens. Todos eles vão ser intimados também a proceder com essa, digamos assim, preferência, com essa necessidade de contraditório para, no mínimo 5 dias antes do leilão, serem intimados desses atos que podem acabar com a alienação desses bens, que muitas vezes tem a copropriedade, né? Dispensa do intimação revel, aí vem novamente a questão da importância de se deixar todos os endereços das partes devidamente atualizados no processo, sob pena do próprio executado revel, né, não ser intimado desses leilões. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. Então aqui a gente vê, né, a possibilidade do próprio executado, né, envolvendo a questão de bem hipotecado, né, fazer a remissão da dívida, né, fazer o acerto do valor, né, sob pena de perder esse bem. Né. O artigo 903, qualquer que seja a possibilidade de leilão assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, né, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma anulatória, né, de arrematação. Porque agora não existem mais os embargos de arrematação, há sim a possibilidade da parte, no prazo de 1 ano, entrar com uma ação anulatória de arrematação. Né? E também daí sim haverá essa possibilidade de serem reparados os prejuízos sofridos, né, no caso de daqui a pouco esses embargos serem procedentes ou essa ação anulatória. Né? A arrematação vai poder ser invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício demonstrado, né? Pode ser considerada ineficaz se não observado a intimação prévia do prazo para fins de alienação, ou se resolvida se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, condição necessária para a efetividade da arrematação. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma anulatória, em cujo processo o arrematante figurar como litisconsorte necessário. Havendo essa ação autônoma, o arrematante pode desistir da arrematação para que não haja a necessidade do trâmite dessa ação, eivada por algum ato anulável, né, imediatamente fazendo o depósito que já tiver feito, né, vai automaticamente ser devolvido esse depósito feito pelo arrematante. Se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital, pode pedir concordar com essa desistência da arrematação, e se antes de expedir a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo,
desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder essa ação, vai estar resolvida essa questão da arrematação com a desistência do arrematante. Satisfação do crédito pela entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro vai ser distribuído conforme a ordem de preferência, né? A ordem legal de preferência, créditos tributários, natureza alimentar, créditos tributários e questões trabalhistas, né? E os credores quirografários, né? Da execução contra a fazenda pública, né? Previsto no capítulo 5º, né? Vai ser citada por opor embargos em até 30 dias, né? O prazo de 30 dias para oposição dos embargos. Não opostos os embargos ou transitado em julgada a decisão, vai se expedir o precatório ou a requisição de pequeno valor. Tá? Então, agora a menção expressa ampliação de 10 para 30 dias o prazo para os embargos à execução extrajudicial pela fazenda pública. Tá? Execução de alimentos, via de regra, também traz a previsão da prisão de 1 a 3 meses, com a possibilidade de protesto da sentença, do título executivo extrajudicial, do acordo, né? E também do desconto em folha, né? Do caso de dívida inadimplida pelo executado. Os embargos à execução, para a gente finalizar, eu trago para vocês, digamos assim, uma importante e relevante alteração advinda com o novo código, que era aquela possibilidade que era prevista no CPC de 73, da parte recebendo a citação para pagamento, ela tinha a possibilidade de ofertar o depósito de 30% e o parcelamento com a correção monetária em até 6 parcelas. Pela utilização por analogia, a jurisprudência aceitava a aplicação no cumprimento de sentença, né, decorrente de título executivo judicial também. Então agora acabou com essa questão. O artigo 916, ele fala lá no parágrafo 7º, né, da questão da inaplicabilidade da sistemática do artigo 916 do pagamento parcelado para a fase de cumprimento de sentença. O disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Então aqui nós temos essa peculiaridade, né, em que na execução extrajudicial, no caso dos embargos, há sim a possibilidade de se pleitear o depósito de 30% e o saldo em 6 vezes. No cumprimento de sentença não é mais possível, né? E evidentemente que, como esse código tem o espírito do diálogo, da questão da autocomposição, da mediação, desde a petição inicial, né, mesmo não havendo essa possibilidade de se obter esse parcelamento previsto no novo código, nada obsta que a parte executada se postule uma audiência de tentativa de conciliação para que tente fazer, né, dentro das suas possibilidades, um acordo para que se dê a efetividade vista lá no artigo 4º dos princípios norteadores, né, dentro de um prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, nada obsta que o próprio devedor da obrigação tente uma conciliação para resolver aquele processo judicial. Então, seriam essas breves considerações, né? Espero que vocês tenham aproveitado essas singelas alterações dentro de um breve espaço de tempo, mas que ocorreram de forma substancial em muitos capítulos do cumprimento de sentença e da execução extrajudicial. As doutrinas utilizadas para essa aula foram a do professor Guilherme Riso Amaral, os comentários ao novo código, e da mesma forma os comentários, né, o novo curso de processo civil do professor Luiz Guilherme Marinoni, em coautoria com o professor Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhardt. Agradeço a todos pela oportunidade, um grande abraço, boa noite.